Eis que um pequeno vento, é isso aí? O vento o quê? Fala assim, grande, forte, veio sobre da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para lhe trazer a nova. Pode sentar no seu lugar. Hoje eu vou estar falando a respeito deste homem, desse servo de Deus chamado Jó. Jó, ele viveu um tempo muito terrível, muito difícil, a ponto dele, num determinado momento, lá no capítulo 29, ele começar a dizer: quem me dera, ou quem dera eu, se os tempos difíceis que eu estou vivendo hoje fossem como nos tempos, nos anos passados, quando o Senhor me guardava, quando o Senhor guardava a minha casa, quando o Senhor guardava a minha família. Mas se nós formos ver o capítulo 1, a Bíblia fala que Jó, ele habitava na terra de Uz, e ele era homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas a palavra de Deus diz que num determinado dia, Satanás chega na presença do Senhor, e Deus faz uma pergunta para Satanás. Deus só pergunta se ele tinha visto Jó. O interessante, depois na sua casa você lê o capítulo 1 e o capítulo 2. O interessante é que Satanás, ele não responde a pergunta de Deus. Deus pergunta: olha, você estava rodeando a terra, você viu meu servo Jó? E Deus diz: olha, ele é uma bênção. Ele é justo, ele é reto, ele se desvia do mal. Mas Satanás, ele não responde a pergunta do Senhor Deus, mas ele só responde dizendo: por acaso Jó teme ao Senhor em vão? Porque o Senhor tem cercado ele, a sua família e os seus bens, e ele tem prosperado grandemente. Ele não responde, mas ele indaga a Deus dizendo: olha, Jó, ele só teme ao Senhor, porque o Senhor abençoa ele, porque o Senhor protege ele, porque o Senhor guarda ele e a família dele. E Satanás então diz para Deus: tira então as suas mãos de sobre ele, tira as suas mãos de sobre a sua família, tira a sua mão de todos os seus bens, e verás que ele blasfemará contra o Senhor. E a Bíblia fala que Deus então retira. Estudando esta palavra, eu via dizendo: olha, que Deus
havia colocado uma cerca viva, diga comigo assim, cerca viva, ao redor de Jó. Não era essa cerca de arame, farpado. Você já viu aquela horta, né? Sempre quem planta milho na beira da estrada, quem faz alguma plantação, ele sempre tem o cuidado, para você entender o que é uma cerca viva. Ele coloca uma plantação para as pessoas não entrar, mas ali não tem flores bonitas não. Ele coloca naquela cerca viva, coloca uma planta que tem espinho. Quem já chegou numa cerca que você foi, de repente você viu lá que tinha espinho? Porque aquilo ali impede quem está de fora de entrar. Então Deus tinha colocado ao redor de Jó uma cerca viva, né? E essa narrativa dos quatro cantos, né, da casa de Jó, essa narrativa nos ensina que mesmo nas adversidades, Deus é soberano e fiel para nos ajudar. Nos ajudar. Então Deus tira então aquela proteção. Deus então tira, o Senhor remove aquela cerca de proteção que cercava Jó, que cercava a sua família e que cercava os seus bens. Olha só o que é a presença de Deus. Nós estamos cantando aqui, eu só quero a sua presença. Senhor, eu não quero te pedir nada, eu tenho tudo. Jó só queria a presença de Deus. Mas agora diz a palavra que Deus tira a mão, Deus tira a presença. E a Bíblia fala no versículo de número 3, o primeiro canto da casa de Jó, diga comigo assim, vida financeira. Vocês de cá, vida financeira. Você quer ter uma vida financeira abençoada? Quer ou não quer? Você quer prosperar ou não quer? Porque você está trabalhando para Deus te prosperar, para Deus te abençoar, abençoar os seus negócios. Deus precisa estar presente. Jeová Jiré precisa ser o seu Deus. Você está entendendo? Deus abençoava o trabalho das mãos de Jó. E o versículo 3 fala do primeiro canto da vida de Jó, da casa dele. Era o canto da vida financeira. Como é que vai a sua vida financeira? Hein? Deus tem estado presente? Deus tem abençoado? A mão de Deus tem estado presente? Porque a Bíblia diz que Jó era rico, porém, em um dia só, ele perdeu toda a sua riqueza. Você entende isso? Vamos imaginar que um dia só, a pessoa perde tudo. E essa semana eu estava conversando com um pastor, amigo meu, e ele dizia, uma coisa é você ser pobre e ficar rico.
Quem quer ficar rico aí? Levanta a mão. Levanta essa mão aí, larga de ser mentiroso. Você quer? Você está entendendo? Mas o seu pai é dono do ouro e dono da prata. E ele dizia para mim, uma coisa é a pessoa pobre ficar rica. Outra coisa terrível é você ser rico e ficar pobre. Misericórdia mesmo. Foi o que aconteceu com Jó. A Bíblia fala que este vento grande, este vento forte, ele bateu nos 4 cantos daquela casa. E o primeiro canto que cai é o canto financeiro. Ele perde tudo. Ele fica pobre, ele fica na miséria. A ponto dele dizer, nu saí do ventre da minha mãe, mas nu também eu voltarei, louvado seja o Senhor. Irmãos, quem de sã consciência era rico, agora fica pobre, ainda tem condições de louvar a Deus? Aquele forte vento também, ele derruba, ele vai contra o segundo canto da casa de Jó. Diga comigo assim, família. Quem tem família aqui? Quem ama a sua família aqui? A Bíblia diz que Jó, ele perde todos os seus filhos num desastre repentino. A gente pode imaginar a dor que Jó sentiu. Você perde, a gente perde um, já chora. Você já perde um pai, uma mãe, você perde um filho, você perde um amigo. Nós já ficamos já para baixo, nós já ficamos destruídos. Já pensou perder todos os filhos num dia só? Porque aquele vento veio, ele veio forte, e bateu contra a casa, e ela cai. Jó agora, que tinha uma família, só fica ele e a sua mulher. Imagina só como é que estava a situação. Imagina só como é que estava o coração de Jó. Imagina só. Ficar sem aqueles filhos. A Bíblia fala que ele sacrificava holocausto, sacrifício por cada um daqueles filhos, porque ele queria ver os seus filhos bem. Ele investia nos seus filhos, ele investia na sua família, mas agora não tinha mais para quem ele pudesse sacrificar. Não tinha animais, não tinha riqueza, agora não tinha filhos. O terceiro canto da casa de Jó, que aquele vento forte derrubou, foi o canto, diga comigo assim, canto da saúde. Quantos aqui quer saúde?
Quantos aqui têm saúde? Levanta a mão, diga graças a Deus, eu tenho saúde. O terceiro canto foi a saúde. Jó, eu imagino que ele era um homem bonito, ele era um homem forte, não precisava tomar remédios, mas num determinado dia, ele enfrentou essa desgraça. A Bíblia fala que veio uma úlcera dolorosa por todo o seu corpo. Em algumas traduções fala lepra. E ele então começa a enfrentar grande provação física na área da saúde. E a Bíblia diz que os amigos afastaram dele. As pessoas, ele conta aqui no seu livro, que aqueles que iam na sua casa, aqueles que participavam das festas, dos banquetes que ele dava, sumiu, irmãos. Porque ninguém, tem um texto na palavra que diz, ninguém dá ouvido ao pobre. Então o terceiro canto da casa de Jó é o canto da saúde. Repentinamente, aquela enfermidade toma conta de todo o seu corpo, e ele recai, ele fica doente. E a Bíblia diz que aquelas úlceras, elas coçavam, a ponto de Jó pegar caco de telha, irmãos, para coçar aquelas feridas. Eu imagino o mau cheiro daquelas feridas, aquelas moscas, aqueles mosquitos, por onde ele ia, por onde ele sentava. Por isso que nós temos que dar muito valor na nossa saúde e pedir para Deus, Deus, guarda a minha saúde. Porque a gente só dá valor na saúde quando enfrenta uma doença, e uma doença grave. A Bíblia diz que aquele vento forte bateu também, deu também no quarto canto daquela casa. Diga comigo assim, quarto canto, fala assim, vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? Você tem tido vida espiritual? Hein, irmãos? Como é que está a sua vida espiritual, hein? Hoje é apenas o 25º dia do ano. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a nossa vida espiritual, hein, irmãos? Está assim? Assim? Ah, pastor, está meio pau, meio pedra, mas... ou assim. Aquele vento bateu na vida espiritual de Jó. Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está o nosso andar espiritual? Você tem sentido a presença de Deus? Deus tem falado com você? Você tem guardado a promessa de Deus no seu coração?
Você tem professado a sua fé, a sua confiança em Deus? Bateu na vida espiritual. E por um período de tempo, Jó começa a lamentar. Jó começa a reclamar. Jó começa a queixar. Depois você lê o livro dele para você ver. Ah, Deus, minha casa era cheia, mas agora está vazia, ninguém. Eu saía na rua, todos me conheciam e batia continência para mim, me respeitava, me honrava, me considerava, até as crianças vinham até mim, mas agora ninguém. Ele começa a ver o estado decadente, por causa daquela situação, por causa daquele transtorno, que derrubou os 4 cantos da casa, a ponto da pessoa que estava mais perto dele, a sua mulher, afrontar a sua fé, dizendo: olha, por que você não amaldiçoou esse Deus? E morre. Ou seja, você não serve mais para nada. Você já não está com nada mais, Jó. O que você espera da vida? O que você quer mais? Que desgraça você quer mais para você? Amaldiçoa esse Deus. Você ainda fica olhando para o céu e dizendo: Deus ainda está comigo. Deus ainda vai fazer eu dar a volta por cima. Porque se a nossa vida espiritual não tiver assim, irmãos, firmes em Deus, hoje você está sentado aqui, amanhã você está lá no mundo. Porque qualquer coisa vai te afastar da presença de Deus, qualquer coisa vai te tirar do caminho, do propósito de Deus. Como está a nossa vida espiritual, igreja? Como nós recebemos esta palavra? Como nós viemos nesta manhã para esse culto? Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está a nossa alma? Eu ficava imaginando quando preparava esta palavra e pensava: eu não estou livre de acontecer isso aqui comigo não. Deus tem misericórdia de mim. Não tira a sua presença, não tira a sua mão de mim, não tira a sua mão dos meus filhos, não tira a sua mão da minha saúde, não tira a sua mão, meu Deus. Não tira a sua mão. Para isso nós precisamos ficar firmes, irmãos. Era rico, ficou pobre. Era pai, agora não tinha filhos. Era forte, tinha saúde, mas agora estava totalmente bichado.
agora reclama, agora murmura. Mas Jó, irmãos, ele ainda tira força para ele adorar a Deus. E ele fala que eu não abandonarei a minha fé em Deus. Mas Jó queria apenas compreender os propósitos divinos. Porque muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende, mas por que aconteceu isso? Por que está assim comigo? Eu estou indo na igreja. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos dentro da igreja, mas longe de Deus. E o vento é engraçado, irmãos. O vento é interessante. O vento movimenta as coisas. Quando eu vejo esse vento forte, começo desse mês deu um vento forte à tarde. Não tinha barulho nenhum na telha ali, só. Parece que todo mundo viu a telha deslocada fazendo barulho, só o pastor que não. Ô pastor, o senhor já viu aquela telha ali? Ô pastora, a telha deslocou lá. Por causa do vento. Aí graças a Deus, né? Arrumou. O vento muda situações. Esse vento aqui não é esse vento. Veio aquele vento de soprar mesmo, de barulho. Mas o vento que eu estou falando aqui é o vento espiritual. É o vento espiritual. E aí Jó, mesmo naquela situação, ele fala para sua mulher: você está louca? Abandonar Deus? Eu já perdi tudo, eu já não tenho nada, eu já não estou com nada. Pelo menos Deus precisa estar comigo. Pelo menos eu preciso estar com Deus. Aí naquela situação, naquele estado, ele consegue dizer essas palavras: bem sei que o meu Redentor vive e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos amigos. Deus mudou. E Deus deu o dobro de tudo aquilo que ele tinha, porque ele permaneceu, não apegado nas riquezas, não apegado na família, não apegado em si mesmo, mas apegado em Deus, firme com Deus. É Deus que nos sustenta, irmãos. É Deus que nos segura. E é por isso que nós precisamos ficar firmes. Porque nós não temos condições de não permitir que o vento sopre.
mas nós precisamos estar firmes. E nesta manhã, esse mesmo Deus de Jó, Ele está aqui. Esse mesmo Deus de Jó, Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te socorrer. Quando todos te abandonar, Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Ele vai ficar com você na alegria e na tristeza, na abundância, na fartura ou na escassez, forte, sadio ou enfermo. E nesta manhã esse Deus está aqui para te ajudar. Porque de repente o vento pode começar hoje. Porque de repente o vento está vindo. O vento veio de tão longe. Jó nem esperava. Jó nem imaginava, irmãos. Será que esse vento também não está vindo sobre nós? Não está vindo sobre a nossa casa, sobre a nossa família? Como é que nós estamos? Como é que nós vamos reagir? Vamos reagir como Jó? Nos apegar a Deus? Vamos reagir como outros que abandona tudo, que larga tudo, até mesmo Deus? O problema do diabo, de Satanás, foi que ele tirou tudo que Jó tinha. Mas ele não conseguiu tirar o que ele era. Ele tirou tudo que estava externo, mas ele não tirou aquilo que estava dentro dele. No dia que o inimigo tirar aquilo que está dentro de nós, não adianta ter riqueza, não adianta ter família, não adianta ter saúde, não adianta ter nada sem aquilo que Deus colocou dentro de nós, que foi o seu Espírito e a sua presença. E Ele está aqui nessa manhã. Quem sabe esse vento já chegou para você. Quem sabe esse vento já chegou para sua casa. Mas o problema maior não é o vento. O problema maior é como estamos para suportar o vento. Esta é a questão. Só Deus para nos ajudar. Só Ele para nos segurar. Só Ele para nos socorrer. E como Ele fez com Jó, Ele também vai fazer conosco, se nós permanecermos firmes. Firmes e fiéis na presença dEle, sem duvidar, mas sempre acreditando, sempre confiando e crendo, Ele nunca me abandonará. Vamos ficar de pé.